Eu sei que muita gente não acredita nessas coisas. Eu também não acreditava. Quer dizer, até tudo isso acontecer. Foi no verão de 2017, num povoado pequeno do interior de Goiás. Minha avó, que me criou como mãe, ficou muito doente. O médico disse que era só questão de tempo. Eu não aceitei, não podia aceitar. Ela era tudo o que eu tinha. Uma vizinha mais velha, a dona Cida, me viu desesperado e disse: "Se você quer mesmo salvar sua avó, tem um jeito, mas tem que ter coragem e não voltar atrás." Ela me falou da encruzilhada da Estrada Velha, onde dizem que, se você fizer uma promessa com fé, ela pode ser atendida. Mas tem que oferecer algo em troca, algo de valor. Naquela noite mesmo, peguei uma vela, um prato com farofa e um pedaço do pano que cobria a cama da minha avó. Fui até a encruzilhada. Era um lugar onde duas trilhas de terra batida se cruzavam, cercado por mato fechado. Parecia que o vento nem passava ali. Eu me ajoelhei e falei: "Se minha avó melhorar, eu dou minha voz. Dou tudo que tenho de palavra. Por um ano eu não conto mentira, não levanto falso, não quebro promessa, nem por brincadeira." Apaguei a vela com a mão e fui embora. No outro dia, minha avó acordou melhor. Dias depois, estava sentada, comendo. O médico não entendeu nada. Por um tempo achei que era coincidência, mas eu cumpri minha parte. Parei de mentir. Não enrolava ninguém. Me tornei o cara mais sincero da cidade. Tinha medo, sabe? Sentia que alguém ou algo estava ouvindo. Mas com o tempo fui relaxando. Um dia menti numa besteira no trabalho. Disse que tinha feito um relatório quando nem tinha começado. Só isso. Mas naquela noite, escutei batidas na janela do meu quarto. 3 batidas, ritmadas. Toque seco, pesado. Mas não tinha ninguém lá fora. Na segunda mentira foi pior. Meu melhor amigo sofreu um acidente de moto na esquina de casa. Quebrou a perna. Ele disse que por um segundo achou que tinha visto uma sombra atravessar a rua. Uma coisa alta, fina, com pernas de animal. Na terceira, meu cachorro desapareceu. Comecei a sonhar com a encruzilhada. Sempre o mesmo sonho. Eu ajoelhado e alguém por trás de mim respirando forte. Eu não conseguia me virar, mas sentia um calor estranho no pescoço. E uma voz sussurrava: "Você prometeu." Eu tentei tudo. Rezei, fui a pastor, benzedeira, procurei ajuda. Ninguém entendia. Até que fui falar com Dona Cida de novo. Ela me olhou com os olhos baixos e disse: "Filho, promessa feita na encruzilhada. Se não cumpre, é alma que paga. E alma não tem segunda chance." Naquela mesma noite peguei a mesma vela e voltei à estrada. Fiquei lá ajoelhado por horas pedindo perdão, mas nada respondeu. O silêncio da mata era tão pesado que doía o ouvido. Quando me levantei para ir embora, notei pegadas na terra, mas não eram de gente, eram de um animal. Cascos, só que tortos, afundados no barro seco. Desde então, eu falo só o necessário. Vivo calado, nunca mais minto, mesmo quando me prejudica. Porque às vezes, quando falo demais, escuto aquelas 3 batidas de novo. No vidro, na porta ou no fundo da minha cabeça. E cada vez que escuto, tenho certeza. Ele ainda está esperando. Depois que o Chico sumiu, alguma coisa dentro de mim começou a desmoronar. Eu fingia que estava tudo bem, mas andava com os ombros tensos e os olhos pesando. Tinha medo do escuro. Medo de entrar em casa depois das 6 da tarde. Comecei a dormir com as luzes acesas. Até mesmo no banheiro deixava a porta entreaberta, só para garantir que, se precisasse correr, eu não ia esbarrar em nada. Minha avó reparou. Disse que eu estava mais calado, diferente, que meu olhar parecia longe. Eu menti para ela dizendo que era só cansaço. Na hora que essas palavras saíram da minha boca, senti uma fisgada nas costas, como se algo tivesse me arranhado por dentro. Mas não tinha nada ali, nenhuma ferida, nenhum corte. Só um calor estranho que ficou me queimando por horas, como se estivesse acendendo um fósforo dentro do pulmão. Comecei a ter pesadelos frequentes. Sempre a mesma coisa. Eu estava naquela encruzilhada. Mas agora era dia, e mesmo assim escuro. O céu parecia coberto por um pano preto, e tudo em volta se mexia como se respirasse. A vela que eu tinha acendido antes agora estava apagada, mas ainda soltava fumaça. E alguém, ou alguma coisa,
ficava em pé atrás de mim, imóvel, esperando, sem som, sem movimento, só presença. Um dia, acordei com sangue no travesseiro. Meu nariz sangrava, o lençol da minha cama tinha 3 gotas escuras, como as marcas de algo que tinha pingado do teto. Olhei para cima e não vi nada, mas ali, no canto do quarto, tinha uma pegada marcada na poeira. Um pé descalço, grande, com dedos finos demais e um calcanhar alongado. Eu não tinha explicação para aquilo. Foi aí que procurei a dona Cida de novo. Cheguei na casa dela suando frio, o coração feito tambor. Ela me olhou por alguns segundos sem dizer nada. Depois me mandou sentar. Você mentiu. Eu não disse nada. Ela acendeu uma vela vermelha, jogou umas ervas numa cuia e começou a rezar. Fez sinal da cruz no ar, passou a mão sobre a chama e depois disse: tem coisa com você. Tá colada. Te segue, mas não te toca ainda. Tá esperando mais e vai cobrar do jeito dela. Eu perguntei o que podia fazer, se tinha como desfazer a promessa. Ela só balançou a cabeça. Encruzilhada não tira, só dá. O que você ofereceu não é coisa pequena. Sua palavra é sua alma, menino. E alma, uma vez dada, não volta intacta. Saí de lá com as pernas bambas. Pensei em voltar no lugar, pedir desculpa, levar mais oferenda. Mas toda vez que tentava traçar o caminho de novo, o GPS travava, o carro não dava partida, ou alguma coisa me fazia desistir. Era como se a própria estrada não me quisesse mais. Enquanto isso, os sinais continuavam. No trabalho, passei a ouvir sussurros no banheiro vazio. Vozes abafadas que diziam meu nome do jeito que só minha avó dizia quando eu era pequeno. Mas quando eu abria a porta da cabine, não tinha ninguém. Em casa, começaram a aparecer marcas na parede, riscos finos como se alguém tivesse passado a unha. 3 riscos, sempre 3, em lugares diferentes. Atrás da geladeira, no batente da porta, na parte de dentro do armário. E o cheiro. Um cheiro que misturava terra molhada, ferrugem e ovo podre. Um cheiro que grudava na pele e no travesseiro. Fiquei doente. Meu corpo doía, mas os exames diziam que eu estava normal. Eu dormia e acordava suando, com o lençol encharcado. Meus olhos começaram a ficar vermelhos. Minha visão embaçava. E, acima de tudo, minha cabeça. Minha cabeça era um turbilhão. Ouvi vozes durante o dia. Sentia a brisa quente mesmo sem vento. Comecei a evitar espelhos. Sempre achava que tinha algo atrás de mim. Não via, mas sentia. Até que chegou o dia em que minha avó caiu da escada. Ela estava sozinha em casa. Disse que ouviu o nome dela sendo chamado lá de fora. Disse que era a minha voz. A mesma. Exata. E quando foi ver, escorregou. Bateu as costas, quebrou uma costela. Foi parar no hospital de novo. Não era coincidência. Eu sabia. Fiquei 2 noites ao lado dela em silêncio. Ela me olhava com tristeza, como se soubesse que eu tinha feito alguma coisa errada. No 3º dia, ela me segurou pela mão e disse: tem coisa com você, coisa ruim. Vem de longe, mas agora mora aqui. Ela apontou para o meu peito. Voltei para casa e decidi que não ia mais mentir. De jeito nenhum, por mais difícil que fosse. Ia retomar a promessa e manter viva, custasse o que custasse. Mas era tarde demais. Naquela noite recebi uma ligação. Número desconhecido. Quando atendi, não ouvi voz. Só respiração, forte. E depois, uma risada. Uma risada fina, estridente, que me fez largar o celular. Caiu no chão e quebrou a tela. Mesmo desligado, continuava piscando. Saí correndo de casa. Fui direto para a estrada velha. Era quase meia-noite. Levei outra vela, outra oferenda. Fui a pé pelo caminho de terra. Cheguei na encruzilhada e ajoelhei no meio. Chorei. Pedi desculpas. Prometi mais. Ofereci meu tempo, meus dias, minha paz. Mas não havia resposta. A vela acendeu sozinha. O vento parou. O mato ao redor ficou imóvel. O tempo pareceu suspenso. E então, pela primeira vez, eu vi. Não era homem, não era bicho. Era algo entre os dois. Alto, fino, com a pele escura como barro molhado. Os olhos, 2 furos fundos, de onde saía um vapor escuro. As mãos longas,
com dedos que se arrastavam no chão, e um sorriso. Não com boca, mas com a curva do rosto. Ele não falou, mas eu entendi. O que é dado com desespero vem com juros. Levantei e corri. Corri sem olhar para trás, mas sabia que não corria sozinho. Desde aquele dia, ele está comigo. Eu sinto. Às vezes mais perto, às vezes mais longe, mas nunca longe o suficiente. Minha avó faleceu um mês depois, sem dor, dormindo. Dizem que foi pacífico, mas eu sei que foi parte do pagamento. Um equilíbrio, uma troca. Hoje não minto mais, mas também não sou mais o mesmo. Não tenho amigos, não consigo dormir direito. Tenho medo do silêncio, medo de falar, medo de pensar coisas que possam parecer mentira, porque ele escuta. Toda noite, às 3h03, eu acordo. Sempre. Sem alarme, sem som. Meu corpo sabe. Eu levanto, olho para o canto do quarto e ele está ali. Não se move. Não fala. Só me observa. Me lembra. Me cobra. A encruzilhada não esquece. E promessa. Promessa tem dono. Tem coisa que a gente guarda a vida inteira achando que vai esquecer, mas não esquece. Só aprende a calar, a deixar enterrado, quieto, feito cobra embaixo da pedra. Mas uma hora ela se mexe, uma hora ela levanta a cabeça e morde. E é por isso que estou falando agora. Não porque quero, mas porque preciso. Porque não aguento mais sonhar com aquele cheiro, com aquele lugar, com aquele dia. Isso aconteceu há 15 anos, mas para mim parece que foi ontem. Eu tinha 18 na época. Morava com minha mãe numa cidadezinha do interior do Paraná, chamada Alto do Cedro. Lugar pequeno, frio, com gente desconfiada e missa de domingo. Todo mundo se conhecia. E se não conhecia, inventava história. A vida ali passava devagar, como se o tempo tivesse preguiça de correr. Só que quando as coisas desandam, desandam de vez. E foi o que aconteceu comigo. Meu pai tinha morrido uns anos antes, de um jeito que ninguém entendeu direito. Dizem que foi infarto, mas eu vi o corpo dele no velório. Tinha marca no pescoço, como se alguma coisa tivesse apertado. A família preferiu não falar disso, e eu também deixei para lá. Até porque minha mãe entrou num luto tão fundo que parecia que metade dela tinha morrido junto. Passou a viver deitada, tomando chá amargo e lendo salmos em voz baixa. Eu cuidava da casa, fazia os bicos que apareciam e tentava não pensar demais. Mas tinha uma coisa que me incomodava. A gente não tinha dinheiro. Mal dava para comer direito. Os bicos não rendiam. E mesmo sendo novo, já sentia que estava afundando. O tempo passando e eu ali, preso, sem futuro, sem força, sem nada. Foi nessa época que eu comecei a ouvir umas conversas no bar do Zeca. Um pessoal mais velho, gente que já tinha visto coisa demais e falava baixo quando bebia. Um deles, o seu Jaime, tinha a mania de contar uns causos estranhos. Falava de gente que fez promessa para mudar de vida. Mas não era promessa de igreja, não. Era coisa de encruzilhada, coisa de madrugada, coisa que não se fala alto. Eu ria no começo. Achava que era lorota, mas teve um dia que ele olhou para mim diferente. Tinha bebido só meio copo. E mesmo assim os olhos dele pareciam vermelhos. "Você quer sair dessa vida, né?" ele perguntou. Eu fiquei sem jeito, mas assenti. Ele deu um gole, limpou a boca com a manga da camisa e disse: "Então ouça bem, tem lugar que escuta, mas tem preço. E promessa, quando feita ali, é que nem carne sangrando na água. Atrai o que está esperando e cobra, sempre cobra." Aquilo ficou na minha cabeça. No dia seguinte tentei esquecer, mas não consegui. Comecei a ter sonhos. Sonhava com encruzilhadas, com velas derretendo, com vozes que me chamavam pelo nome. Acordava suando com a boca seca e o coração disparado. Foi aí que decidi perguntar mais. Com cuidado, disfarçando. O seu Jaime me disse onde era o lugar. Um caminho velho, fora da cidade, que dava para uma mata fechada. A encruzilhada ficava bem no meio de um trecho abandonado. Disse que ninguém passava lá depois das 6 da tarde. Mas se eu quisesse ir, teria que ser entre 00:30 e 3 da manhã. E levar uma vela vermelha, uma garrafa de cachaça e alguma coisa que fosse minha. Não peça dinheiro.
Peça caminho, ele avisou, e não volte pelo mesmo lugar. No fundo, eu não acreditava, mas também não via saída. Aquela semana tinha sido especialmente ruim. Minha mãe passou mal, a conta de luz chegou cortando e o dono da venda disse que não dava mais fiado. Na madrugada de quinta-feira, fui. O céu estava limpo, mas não tinha estrela. A estrada era de terra batida, cercada de mato alto. Levei uma lanterna, mas ela falhava de vez em quando. O som dos grilos era forte e a cada passo o chão estalava como se tivesse coisa se mexendo debaixo. Cheguei na encruzilhada por volta das 2 da manhã. Era simples, mas tinha algo ali. Um peso no ar. A temperatura caiu de repente. Meus pelos arrepiaram. Montei o que me mandaram, botei a vela no centro, deixei a cachaça aberta do lado e pus minha correntinha de prata dobrada em cima de um pano preto. Ajoelhei. Eu não sabia o que dizer. Só fechei os olhos e falei com o que quer que estivesse ouvindo. Eu tô aqui porque não tenho mais para onde ir. Não quero fortuna. Só quero uma chance, um caminho. Alguma coisa que me tire dessa vida de miséria. Eu dou o que for. Só quero viver. A vela acendeu sozinha. Não havia vento nenhum. Mas mesmo assim as folhas ao redor começaram a dançar. Um cheiro de pólvora e perfume forte tomou o ar. Me deu ânsia, mas eu fiquei quieto. Ouvi passos. Atrás. Mas não olhei. Travei o olhar na chama. Uma voz sussurrou meu nome. E depois só silêncio. Fiquei ali por alguns minutos. Depois, como disseram, saí por outro caminho. Não corri, mas também não olhei para trás. Na manhã seguinte, tudo mudou. Recebi uma ligação de um cara que eu não via há anos. Tinha um serviço para mim em uma fazenda perto dali. Trabalho bom. Registro, casa para morar, comida. Fui, aceitei. E em menos de um mês, estava com dinheiro no bolso, minha mãe se alimentando bem e até comprei um celular novo. Foi assim por meses. A vida virou. O tempo pareceu andar a meu favor. Mas o preço veio devagar. Começou com os corvos. Todo dia, exatamente às 3 da tarde, um corvo pousava na árvore em frente da casa. Ficava me olhando. Só ia embora quando eu saía de perto. Depois vieram os sonhos. Sempre o mesmo. Eu andando por uma estrada de terra, sem fim, enquanto algo me observava nas sombras. Nunca via o que era, mas sentia. Como se tivesse um peso atrás dos olhos. Como se eu estivesse sendo devorado de dentro para fora. Depois minha mãe adoeceu de novo. Mas não era gripe, nem dor comum. Era um tipo de fraqueza que os médicos não entendiam. Ela dizia que via vultos no quarto, que ouvia batidas na parede, que uma mulher vestida de preto ficava sentada aos pés da cama de madrugada. Eu tentei dizer que era coisa da cabeça dela, mas no fundo sabia que não era. O cheiro começou a aparecer de novo. Um cheiro doce e podre ao mesmo tempo, como flor murcha e sangue seco. Ficava mais forte nas sextas-feiras, e sempre às 3 da manhã. Eu tentava fingir que não era nada, que estava tudo bem, mas já era tarde. Na noite do meu aniversário de 19 anos, a vela acendeu sozinha na estante da sala. Eu não tinha posto vela nenhuma. Ela só apareceu. E queimou por 3 horas. Não derreteu. Só ficou ali. E no reflexo da chama, eu vi alguém atrás de mim, no espelho. Só que quando virei não tinha ninguém, ou pelo menos não que meus olhos podiam ver. Depois da vela acesa sozinha na sala, as coisas pioraram. Não era só o cheiro nem o espelho, era o tempo. O tempo dentro da casa começou a agir diferente. Relógios paravam às 3 da manhã, sempre às 3. E se eu os acertava, voltavam a marcar esse mesmo horário sozinhos. Uma vez, o ponteiro girou ao contrário, em silêncio, como se o tempo estivesse se desmanchando dentro da parede. Minha mãe piorou. Parou de comer. Os olhos dela, que antes ainda tinham algum brilho, estavam apagados, fundos. A pele esverdeou. Às vezes ela me olhava e chamava por um nome que não era o meu. Dizia, ele está aqui, como se visse alguém atrás de mim, e tremia mesmo com coberta. Eu trazia padre, pastor, rezadeira, nada adiantava. O quarto dela cheirava a terra molhada e vela queimada. Umidade sem razão, nenhuma explicação. E então começaram os bilhetes. Primeiro, um rabisco na parede da cozinha. Você prometeu. Achei que fosse coisa da minha cabeça.
Risquei, pintei com cal. No dia seguinte apareceu de novo, na porta do banheiro, depois na minha mão como se tivesse dormido com tinta. Mas não era tinta, era fuligem, cheiro de carvão e cachaça. Certa madrugada acordei com passos, mas minha mãe já nem conseguia levantar da cama. Saí com uma lanterna. A porta da frente estava aberta. No terreiro, a vela, a mesma vela, acesa, bem no meio. E o pano preto com a minha corrente. Aquela que eu tinha deixado na encruzilhada. Ela tinha voltado. Levei tudo para o rio e joguei longe. Mas 2 dias depois estava de novo na sala, intacta, limpa, como se tivesse sido posta ali com cuidado. A partir daí comecei a ver, não mais só sentir. Ver. Primeiro nos cantos do olho. Um vulto escuro que se mexia de lado atrás da porta, perto da janela. Depois, quando eu parava para olhar, ele sumia. Mas uma vez, ao lavar o rosto no tanque, vi no reflexo da água. Alguém de pé atrás de mim, alto, muito alto, vestindo um pano vermelho escuro, o rosto coberto, o cheiro, aquele cheiro de perfume doce e podre. Era a mesma coisa que senti na encruzilhada. Era ela, ou ele, ou aquilo. Tentei fugir da fazenda. Disse para o patrão que ia sair. Ele me olhou estranho. Disse que já sabia, que não ia impedir. Mas antes de ir, me deu um envelope. Dentro, um papel com um endereço e uma frase. Ela não esquece. Vá antes que ela cobre o que é dela. O endereço era de uma mulher chamada Maria do Sino. Fui até a casa dela, no morro. Uma senhora miúda, de olhar fundo e mão gelada. Assim que me viu, falou: "Você fez o que não devia, e fez sozinho." E ela gostou do seu cheiro. Perguntei quem era ela. Aquela que ouve nas esquinas, aquela que dança descalça nas bifurcações, aquela que leva e traz, e cobra. Ela me explicou que o espírito da encruzilhada não era qualquer um. Era uma entidade antiga, misturada de promessa e sacrifício. Um pedaço da noite que anda entre mundos. E quando a gente promete sem saber o que oferece, a dívida é dela escolher o pagamento. Pedi ajuda. Implorei. Ela aceitou. Disse que podia tentar cortar o vínculo, mas que eu precisava fazer do jeito certo. Voltar à encruzilhada. Levar outra oferenda. Não a que eu escolhesse, a que a entidade pedisse. Como eu vou saber o que ela quer? Ela apenas disse: "Ela vai mostrar. E quando mostrar, você vai entender, mas talvez não tenha coragem de dar." Voltei para casa. No caminho, o ar parecia mais denso, mais pesado. Quando cheguei, minha mãe estava sentada na cama, coisa que não fazia havia dias, e sorria. Mas o sorriso era torto, não era dela. Ela me chamou pelo nome e disse: "A moça bonita passou aqui. Deixou presente para você." No chão, um pano vermelho com um coração de galinha ainda pulsando em cima. E minha correntinha, agora enrolada no que parecia ser um fio de cabelo preto, longo, vivo. Vomitei, saí correndo, fui direto para a encruzilhada. Era lua nova. A estrada parecia mais escura do que nunca. Cheguei tremendo. Levei tudo comigo. O pano, o coração, a corrente e algo mais. Um facão. Parei no meio do cruzamento. Coloquei tudo no chão. Acendi a vela, me ajoelhei, não precisei chamar. Ela veio. Ouvi o som de passos dançando em volta de mim. Não tocavam o chão. Um assovio agudo, mas sem boca. Um gemido que parecia riso. E então, os olhos. 4, não 2. 4 olhos na escuridão. 2 acima, 2 abaixo. Todos vermelhos, me encarando. Uma voz saiu de todos os lados. "Você pediu, eu dei, agora é minha vez. O que você quer?" A resposta foi uma risada, depois uma palavra: sangue. E então ela mostrou. Vi o rosto da minha mãe flutuando na escuridão. Mas não era sonho, era um aviso. A oferenda era clara. Ela queria a vida da minha mãe. Fiquei de joelhos. Chorei. Implorei. Disse que podia ser eu. Mas ela não quis. Disse que eu ainda era útil, que minha mãe era o pagamento, que se eu não desse, levaria os 2. Ali, eu soube que tinha assinado algo sem ler. E agora era tarde. Saí correndo, sem saber o que fazer. Cheguei em casa e encontrei minha mãe caída, quase morta. Os olhos dela estavam brancos.
ela murmurava o nome de alguém que eu não entendia. A moça bonita, a moça bonita, a moça bonita. Levei ela para o hospital. Nada explicava. Os médicos não sabiam. Nenhum exame dava certo. Ela foi definhando, dia após dia, até que na madrugada do 7º dia parou de respirar. Na certidão, falência múltipla dos órgãos. Mas eu sabia. Eu enterrei minha mãe com a corrente no pescoço dela, como um sinal, como um aviso. Como se dissesse, essa dívida acabou aqui. Só que não acabou. Na semana seguinte, recebi outro bilhete, sem envelope, só uma folha na porta. Agora somos um, até o fim. Desde então, eu vivo, trabalho, como, durmo, mas nunca em paz. Às vezes, ando na rua e vejo vultos parados na esquina. Às vezes, ouço meu nome sussurrado dentro do espelho. Às vezes, acordo com cheiro de vela queimada e cachaça. E sempre, sempre às 3 da manhã, a vela acende sozinha em algum canto da casa. E eu sei, ela ainda quer mais. E o pior de tudo é que lá no fundo, lá no lugar que eu escondo até de mim mesmo, uma parte minha ainda agradece, porque ela me tirou da fome, me deu força, me deu caminho. E no fim das contas, talvez eu tenha mesmo merecido. Mas você que me ouve agora, você que pensa em ir até aquela encruzilhada numa madrugada qualquer, escuta bem, não faça promessa no escuro, porque quem escuta, escuta de verdade. E quando responde, vem buscar o que é dela. Eu sei o que você vai pensar, que é a história de gente perturbada, que é superstição de interior, e talvez até seja, mas o que vou contar não tem explicação médica, policial ou racional. É só o que aconteceu, comigo, com minha irmã, e com aquele lugar maldito onde o vento nunca sopra 2 vezes do mesmo lado. Tudo começou no ano da seca. Era 2008. O sertão já estava rachado fazia meses, o gado morrendo de sede e as plantações virando poeira. Nosso pai tinha ido embora anos antes, e minha mãe fazia o que podia com o pouco que sobrava. Eu trabalhava num mercado na cidade vizinha, pegando o ônibus às 5 da manhã e voltando às 8 da noite. E a Sofia, minha irmã mais nova, ficava em casa com minha mãe. Ela sempre foi calada desde pequena. Mas naquele maldito ano, ela começou a ficar estranha. Primeiro, conversava sozinha no terreiro. Depois, começou a sair de madrugada, pé descalço. Sempre voltava com terra nos joelhos e cheiro de vela na roupa. A gente achava que era coisa de adolescente, mas então ela disse: "Eu fiz um pedido." A gente riu. Até a mãe riu, mas a Sofia olhou sério, firme. Pedi para salvar a gente, para trazer chuva, para acabar com a fome. Perguntei a quem? A quem escuta quando mais ninguém escuta. Foi aí que fiquei com medo. Uns dias depois caiu um toró como nunca antes. A barragem que estava seca encheu em menos de uma semana. Os vizinhos diziam que era milagre, que Deus tinha ouvido, mas a Sofia não sorria, nem uma vez. Ela só dizia: "Agora vai ter cobrança." E teve. Primeiro, os cachorros começaram a uivar à noite, todos ao mesmo tempo. Depois, as galinhas sumiram. Sumiram. Não foi bicho, não foi roubo. Só sumiram. Nenhuma pena, nenhuma gota de sangue. Ninguém entendia. Então, numa madrugada, ouvi um sussurro. Achei que era minha mãe chamando. Saí do quarto e vi a porta da frente aberta. A luz da lua batendo direto no terreiro. E no meio, minha irmã, ajoelhada diante de um pano vermelho com um copo de cachaça, 3 velas pretas e um pedaço de carne crua. Tinha sangue no chão. E um canto que não era dela saía da boca. Um som rouco, em língua que eu não entendo até hoje. Tentei acordá-la, mas ela não piscava. Tinha olhos de vidro. Só voltou ao normal depois que soprei as velas. No outro dia, levei ela na rezadeira do povoado. A velha nem quis que a menina entrasse. "Ela já tá marcada", disse. "E se tu tentar arrancar a marca, a coisa pega em você também." Tentei chamar padre, médico, psicólogo. Ninguém dava jeito. E a Sofia só piorava. Parou de comer, só tomava água. Começou a desenhar símbolos nas paredes com carvão, círculos, cruzes tortas, setas.
e sempre aquele pano vermelho dobrado no canto do quarto. Até que um dia me chamou no quintal. Você precisa ver. Fui. Ela apontou para um canto da cerca, onde o mato crescia mais alto. Enterrado ali tinha um embrulho. Um saco de estopa com ossos, penas e moedas antigas. E junto, um bilhete. Promessa feita em encruzilhada não tem volta. Pague antes que a dívida escolha por você. Aquilo foi o que sobrou da oferenda original, que ela tentou esconder. Achei que era brincadeira, que alguém do vilarejo tinha colocado aquilo para assustar. Mas a noite seguinte me provou o contrário. O vento começou a soprar de trás da casa. Sempre vinha da frente, sempre. Mas naquele dia ele bateu seco, quente, como de forno, e trouxe com ele um cheiro de enxofre. E passos, muitos passos, mas nenhum barulho de voz. Só os passos. Minha mãe começou a tossir sangue, sem causa, sem doença. Morreu 2 dias depois, no laudo pneumonia fulminante. Mas ela nunca teve problema no pulmão. Nunca. Sofia parou de falar. Só escrevia. E os papéis? Os papéis diziam coisas como: ela vem quando o sino bate, mesmo sem igreja. E quem pede com desespero, entrega sem saber o que deu. Foi aí que eu entendi. Que o preço não tinha sido só de Sofia. Que aquela entidade, espírito, força, sei lá o quê, estava pegando um por um, e o próximo era eu. Tentei fugir, mas a estrada sempre me trazia de volta, literalmente. Pegava o ônibus e adormecia. Quando acordava, estava de novo no povoado. Às vezes nem lembrava de ter voltado, como se tivesse sonhado, como se estivesse sendo empurrado de volta por algo invisível. Foi então que ouvi falar dele, o homem da encruzilhada. Dizem que é o único que já fez acordo e ficou vivo. Vive afastado, numa casa de barro onde nem passarinho pousa. Fui até ele. Me recebeu calado. Depois que contei, só disse uma coisa. Você vai ter que fazer uma nova promessa, maior do que a primeira, e dessa vez consciente. Perguntei o que ele queria dizer. A entidade não vai aceitar qualquer coisa. Vai querer sacrifício, algo seu de verdade, algo que você ama. E se eu não der? Ele me olhou com uma pena tão funda que doeu mais que raiva. Então ela vai tomar sozinha. E quando ela escolhe, ela sempre leva mais do que devia. Na volta para casa, cada passo parecia mais pesado. O céu estava limpo, mas o calor vinha como se algo queimasse debaixo da terra. A estrada de terra tremia levemente, como se pulsasse. Quando cheguei, encontrei a casa em silêncio. O tipo de silêncio que faz o ouvido zunir, que parece esconder alguma coisa atrás das paredes. Sofia estava sentada no chão da sala. Riscava o piso com um pedaço de ferro enferrujado. Era um símbolo estranho, com 3 ganchos apontando para dentro de um círculo. Ela nem me olhou, mas falou. Ele te contou? Contou. Então você sabe. Vai precisar escolher. Sentei no sofá sem encostar nas costas. Parecia que algo me observava de cima, do teto, das frestas. Perguntei, e se eu não escolher? Ela parou de riscar, olhou para mim, e seus olhos não eram mais dela. Tinha um brilho que não era humano. E naquele instante, eu soube. Não era mais minha irmã falando comigo. Se não escolher, ela vai escolher por você. Naquela noite, o sono não veio. Fiquei sentado com um facão na mão, trancado no quarto, ouvindo os passos lá fora. Passos que iam de um lado para o outro da casa, lentamente, como se estivessem marcando o território. Por volta das 3 da manhã, ouvi a voz da minha mãe. Morta fazia 1 semana, sussurrando do lado de fora da janela. Filho, me abre. Tá frio aqui fora. Tampei os ouvidos, fechei os olhos, rezei tudo o que sabia. Quando abri, o vidro estava embaçado, e uma marca de mão pequena como a dela estava ali, mas por dentro. No dia seguinte, voltei ao terreiro. Levei cachaça, um frango preto, 3 velas vermelhas e um lenço branco. Fiz como o homem da encruzilhada orientou. Tracei o círculo, falei as palavras. Esperei. O vento parou. Tudo em volta silenciou. Até o barulho das cigarras sumiu. Então ela apareceu, não com um corpo, mas como uma sombra densa, recortando o ar. Uma presença, um cheiro forte de ferro e queimado. Não tinha rosto,
mas eu sabia que estava olhando. "O que você quer?" perguntei. A resposta veio direto na minha mente, sem som, como um pensamento que não era meu. "Você já sabe, algo que doa, algo seu." Fechei os olhos. Pensei. Tinha uma coisa que eu ainda amava, que era minha de verdade. Sofia. Fui egoísta. Pensei em entregar minha irmã. Por um segundo desejei isso, e naquele segundo a entidade soube. Ela riu com um som que partia o estômago, e disse: "Já basta. Já tenho o que quero." Voltei correndo para casa. Sofia estava deitada, imóvel, respirando devagar como se estivesse dormindo há 1000 anos, e quando tentei acordá-la, ela abriu os olhos, mas não piscou, não sorriu, não reagiu, e ficou assim. Dias passaram, meses. Médicos disseram que era catatonia, que o cérebro dela havia desligado, mas eu sabia. Ela estava presa, lá dentro, observando, esperando. Até hoje é assim. Cuidamos dela como de uma planta. Damos comida, água, luz, mas a alma dela ficou naquela encruzilhada. E eu sei que a coisa ainda ronda. Às vezes vejo no canto do olho. Às vezes escuto a risada, especialmente quando o vento sopra de trás da casa. Fiz outras promessas. Tentei reverter. Tentei apaziguar. Mas não existe desfazer o que foi feito com desespero. A entidade não leva só a oferenda. Leva o peso do desejo. E alimenta-se da culpa. Por isso, se algum dia você passar por uma estrada de chão e vir um pano vermelho no meio do caminho, não encoste, não pare, siga. Mesmo que escute seu nome sussurrado no vento, siga. Porque às vezes, a promessa que alguém fez ainda está esperando para ser cobrada. Eu jurei que nunca mais voltaria para aquele lugar. Fiz essa promessa olhando o céu de barro de São Bartolomeu da Serra, com os joelhos arranhados e o cheiro de vela queimada grudado nas mãos. Mas promessa feita em desespero é fogo de pólvora seca. Apaga, mas a marca fica. Recebi a notícia da morte do meu pai numa manhã abafada em Belo Horizonte. Um número desconhecido, uma voz trêmula, e pronto. Seu Zé morreu ontem, dormindo. Parou de respirar. Só isso. Nenhum detalhe, nenhum lamento. Só a obrigação me esperando do outro lado da linha. Voltar para o vilarejo era como abrir uma ferida antiga. Eu saí de lá com 15 anos, depois de uma noite que ninguém na família ousava mencionar. Peguei a estrada depois do velório da minha mãe e nunca mais olhei para trás. Mas agora, a morte do velho me arrastava de volta. Enterro é bicho teimoso. Não espera perdão nem desculpa. A paisagem não mudou quase nada. As mesmas casas de adobe com reboco descascado, a mesma igrejinha branca no alto do morro, o mesmo silêncio suado que fazia tudo parecer um sonho engasgado. Mas o que me doeu mesmo foi ver que a casa do meu pai estava intacta. Parecia que ele tinha saído só para comprar fumo. Abri a porta com a chave velha que nunca tive coragem de jogar fora. O cheiro era igual ao da minha infância. Mofo, café requentado e uma coisa amarga que sempre desconfiei que vinha da alma dele. Fiquei parado ali por alguns minutos, respirando fundo. E então, como um soco seco no estômago, me lembrei da encruzilhada. Ficava nos fundos da casa, depois do pasto. Um caminho de terra batida que cruzava com outro trilho abandonado. Era ali que eu, menino ainda, tinha feito minha promessa. Um pedido sussurrado entre lágrimas, numa noite em que meu pai me bateu até eu perder os sentidos. Pedi que ele sofresse. Que alguém o fizesse pagar por cada tapa, por cada palavrão, por cada vez que minha mãe fingiu não ver. Deixei minha navalha de cabo branco enterrada sob uma pedra e jurei que nunca mais pisaria ali. Mas naquela primeira noite de volta, eu sonhei com a encruzilhada. Não era um sonho comum. Era escuro, abafado. Eu caminhava descalço e os pés afundavam num barro morno. No meio do cruzamento, alguém me esperava. Um vulto alto, coberto com um lençol preto, como se fosse luto feito carne. O rosto era só sombra, mas os olhos ardiam como brasas molhadas. Acordei com o corpo encharcado. E o mais estranho,
Meus pés estavam sujos de terra vermelha. Passei o dia seguinte andando pela casa. Mexi nos armários, nas gavetas, tentando fingir que não lembrava da noite anterior. Encontrei papéis velhos, cartas de gente que eu nem conhecia mais. No fundo do baú do meu quarto, achei um caderno do meu pai. Era um diário, e nele uma única frase repetida por 10 páginas seguidas. Ele também fez a promessa. Fechei o caderno com as mãos tremendo. Fui até a cozinha e acendi um cigarro mesmo sem fumar há anos. Olhei para o fundo do quintal e soube que precisava ir até lá. Não tinha escolha. A dívida não era só minha e a terra não esquece quem tenta enganar. Peguei uma lanterna, calcei as botas e fui. O caminho até a encruzilhada parecia mais estreito. O mato engolindo a trilha. Mas meus pés sabiam o rumo. Cada pedra, cada curva. E então, lá estava ela. Igual. Intacta. Um ponto onde o tempo não passava. A lua era fina, mas suficiente para iluminar o centro do cruzamento. No exato ponto onde eu enterrei a navalha, havia algo novo. Uma cruz de madeira, torta, com um pano amarrado no topo. Era recente. E ao pé dela, um objeto que me fez gelar. Minha navalha. Enferrujada, mas reconhecível. Me ajoelhei devagar. O cheiro do lugar era o mesmo. Vela derretida, sangue seco e alguma coisa podre por baixo. Foi quando ouvi o assobio. 3 notas, lentas, conhecidas demais. Levantei num pulo e apontei a lanterna para a mata. Nada. Mas o assobio voltou. Mais perto, mais fundo, como se saísse de dentro da terra. Você voltou, disse uma voz. Olhei em volta, girando feito louco, mas não havia ninguém. Não era para voltar, continuou a voz. Mas voltou. Era feminina, grave, como se falasse direto nos meus ossos. Eu vim para resolver, respondi sem saber por quê. Promessa feita é como raiz, cresce até te quebrar. A lanterna falhou, pisquei os olhos, e no lugar da cruz, agora havia um buraco, uma cova recém-aberta. E dentro, algo que respirava, ofegante. Um corpo envolto em trapos, mas vivo. Você vai ver, sussurrou a voz, o que ele pagou para você viver. O corpo se mexeu, um braço surgiu da cova, depois o rosto. Era meu pai, mas não como o homem que morreu. Era jovem, da idade que eu tinha agora, e os olhos estavam cheios de medo. Me ajuda, ele disse. Eu tentei te proteger. Quis correr, gritar, mas fiquei porque entendi ali o que a promessa tinha cobrado. Meu pai também havia ido até ali. Também pediu algo. Talvez perdão, talvez redenção, e a entidade cobrou o preço em carne. O vulto surgiu atrás de mim. Senti sem ver. Alto, silencioso. O que você oferece agora? Ela perguntou. Respirei fundo. Nada. Eu não negocio mais. O chão tremeu. As árvores se agitaram. Mas eu permaneci. Então vai levar o que me deve. Ela rosnou. E eu aceitei. Não gritei. Não resisti. A dor veio como brasa. O corpo inteiro em fogo. E então, escuridão. Acordei de manhã, no chão do quarto, a navalha ao meu lado, o lençol coberto de terra. E nos pés, raízes, pequenas, brotando da pele, entrando pelas unhas, crescendo. Hoje faz uma semana. Não consegui sair da casa. O vilarejo parece vazio. Ninguém atende. O telefone não chama. Só ouço, toda madrugada, o mesmo assobio. Se você encontrar essa carta, saiba, não vá até a encruzilhada. Se um dia fizer promessa ali, pague rápido, porque o que fica naquela terra não morre. Só espera. E cresce. Meu nome é Jonas, tenho 41 anos e trabalho como vigia noturno em um depósito na zona rural de Minas Gerais. Moro sozinho desde que minha mulher me deixou há quase 10 anos, depois que meu filho nasceu morto. Nunca falei sobre isso com ninguém, mas agora que acordei com terra nas unhas e vozes nos meus sonhos, acho que está na hora. Preciso contar o que aconteceu comigo quando eu tinha 15 anos, porque só agora entendi que aquilo nunca terminou, que tudo voltou. E quer mais. Naquele ano, meu pai morreu num acidente de moto.
Minha mãe, sem cabeça para nada, me mandou passar um tempo com meu avô num sítio perto de Diamantina. Era um lugar esquecido por Deus, onde até a luz parecia preguiçosa. E foi lá que eu conheci a encruzilhada. Ficava no fim de uma trilha de terra, depois da cerca de arame farpado e antes do matagal fechado. Meu avô me avisou no primeiro dia: não pisa ali, onde o mato fecha, coisa ruim mora. Mas adolescente não ouve. E naquela noite de lua cheia, eu fui. Com raiva do mundo, do meu pai morto, da minha mãe ausente, fui xingar o céu no único lugar onde ninguém me ouviria. Foi lá, naquele cruzamento sem placa, sem cerca, sem luz, que eu fiz a promessa. Se meu pai estiver do outro lado, se der para falar com ele, eu pago. Pago o que quiserem, só deixa eu escutar uma vez. O vento parou, o grilo calou, e por 3 segundos eu ouvi a voz do meu pai, como se ele estivesse dentro da minha cabeça. Foge daqui, Jonas, eles escutam. Nunca contei para ninguém, voltei correndo. Passei os meses seguintes rezando, tentando esquecer. E esqueci. Até ontem. Agora, 26 anos depois, as coisas voltaram. Tudo começou com os cães. Noite após noite, ouvi os latidos ficando agudos, esganiçados. Depois sumiram. Todos. Como se tivessem derretido no escuro. Depois veio o cheiro. Terra molhada e enxofre. Toda a noite, do nada. E então, os passos. No segundo domingo de maio, vi alguém parado no fim da estrada, onde o mato fecha. Alto, magro, vestido com algo que parecia couro velho. Não vi rosto, só o vulto. Ficou me olhando e depois sumiu. Na noite seguinte, sonhei com a trilha. Comigo mais jovem de pé no meio da encruzilhada. E a voz do meu pai repetindo: eles escutam. Quando acordei, havia terra debaixo da minha cama. E minhas botas estavam sujas, mesmo sem eu ter saído de casa. Foi aí que procurei um homem chamado Seu Deodato, o único morador velho o bastante para lembrar da encruzilhada. Morava isolado perto da gruta. Cheguei lá com um nó na garganta. Eu sei o que você fez, rapaz. Ele disse antes mesmo de eu explicar. Você chamou coisa que não tem nome. E quando chama uma vez, ela vem para cobrar. Tentei argumentar, mas ele só disse: a dívida precisa ser paga, ou ela cava até te achar. Naquela noite fiquei acordado. Rezei. Me escondi. Mas às 3h17 da madrugada, as luzes apagaram. A porta se abriu sozinha. E do lado de fora, no breu da estrada, vi os olhos, amarelos fundos, brilhando como vagalume do inferno. E ouvi a voz, rouca, mastigada: você prometeu e não pagou. Fechei a porta, empurrei o armário, gritei até minha garganta rasgar, mas já era tarde. Desde então ele vem toda noite, cada vez mais perto. Hoje, enquanto escrevo isso, minha casa está diferente. As paredes escureceram. O chão fede a podridão. Meus pés estão manchados de barro, mas juro por Deus que não saí de casa. Acho que hoje é o fim. Se alguém encontrar esse caderno, por favor, leve até a encruzilhada da trilha onde o mato fecha. Enterre. Não quero que ele me leve inteiro, mas sei que vai levar uma parte.